Amém, meus irmãos. Voltamos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje o tema do estudo é carne sacrificada aos ídolos. Amém, meus irmãos. Antes de iniciarmos esse pequeno estudo, vamos apresentar ao Senhor, fazer um minutinho de oração. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor venha tomar a direção, meu Senhor, desse pequeno estudo, que o Teu Divino Espírito Santo, meu Pai, venha ministrar conosco, venha nos direcionar, meu Pai. Oh, Deus querido, que o Senhor venha, meu Pai, a cada dia mais nos despertar, a buscar mais, meu Pai, examinar a Tua Escritura, a examinar a Tua Palavra, meu Pai, que é uma bússola, que é uma receita para a nossa vida, ó Deus. E assim, meu Pai, eu venho pedir e apresentar cada irmão, cada ouvinte que vão estar ouvindo, cada áudio desse canal, ó Pai. Cada irmão que vai estar ouvindo também, Senhor, da Rádio Porta-Voz de Cristo. Assim eu entrego em Tuas mãos, meu Deus, e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu quero, para iniciarmos, esse pequeno estudo, nós vamos estar lendo alguns versículos da Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o 6, que diz assim a Palavra do Senhor, o título: Resposta a perguntas acerca de carnes sacrificadas aos ídolos. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém, meus irmãos? Até aqui, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Nós vemos, diante desse texto, glórias a Deus, que louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que aqui o apóstolo Paulo, ele vai abordar um tema muito delicado, falando acerca dos alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui, aleluia, ele estava orientando, a igreja de Corinto, como que os cristãos ali deveriam lidar com esta situação. Glórias a Deus. Nós lemos, glórias a Deus, o verso 2 e verso 3, glórias a Deus, que o apóstolo Paulo aqui, ele estava orientando a igreja a permanecer unida, glórias a Deus. E ele desejava que nada ou qualquer assunto, atrapalhasse esse relacionamento. Louvado seja Deus, a comunhão com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero estar compartilhando com os irmãos o verso 7, vamos ler. Verso 7, glórias a Deus, até o verso
9, que diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos e ouvintes, ele concordava, glórias a Deus, no sentido de que o alimento oferecido a ídolos não estava contaminado. Aleluia. Mas ele queria que os cristãos mais entendidos, aleluia, não ostentassem o seu ponto de vista, querendo se achar, mais sábios, aleluia, mais entendidos. Aleluia, louvado seja Deus. Como ele disse, no verso, louvado seja Deus, verso 1, a parte B diz: a ciência incha, mas o amor edifica. Aleluia. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não rejeitou, totalmente a ideia de ídolos, porque embora esses deuses, os ídolos, aleluia, não fossem o Deus verdadeiro, aleluia, mas eles existem na mente daqueles que os adoram, aleluia, como nós podemos ver, aleluia, quando o apóstolo Paulo, ele descreve aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, porém no verso: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos que os cristãos, instruídos ali da igreja de Corinto, os mais fortes, os mais maduros, louvado seja Deus, eles estavam corretos em sua visão acerca dos ídolos. Glórias a Deus, que nada era, como diz no verso 4, a qual nós lemos. Aleluia, glórias a Deus. Mas isso, meus queridos irmãos, não tinha importância. Aleluia. Se os irmãos mais imaturos na fé, aleluia, eles vissem outros cristãos, comendo carnes oferecidas a ídolos, eles também poderiam fazer isso, mas violando a sua própria consciência. Então, os cristãos, mais maduros, eles estavam realmente levando os cristãos mais fracos a tropeçar, como está no verso 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele exortou os cristãos, mais forte, a demonstrarem amor pelos mais fracos, deixando de levá-los a pecar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se nós vemos que o nosso irmão, ele não concorda, glórias a Deus, aleluia, em comer tal carne, aleluia, vamos respeitar, aleluia, a opinião, louvado seja Deus, para que não venhamos cair em contendas, cair, glórias a Deus, e fazer nosso irmão a tropeçar, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que parte desses cristãos, eles estavam preocupados com a maneira,
que era tratar da carne que eles consumiam no dia a dia. Louvado seja Deus. Eles sabiam que antes de ser vendida nos açougues, elas eram oferecidas aos ídolos. E muitos irmãos, né, que sabiam como funcionava esses rituais, não sentiam paz no seu coração ao consumir essas carnes. Paulo ele escreve, né, essa carta, né, ali aos Coríntios, com a intenção de tranquilizar a alma desses irmãos, né? Aleluia. E ele vem começar, aleluia, glórias a Deus, com essa epístola, né? Aqui falando sobre as carnes sacrificadas. Mas, aleluia, ele diz, aleluia, isto é, que o ídolo, ele não existe. Louvado seja Deus. Neste sentido, a comida está sendo oferecida ao nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que fica claro nessa instrução aqui, né, dessa passagem, que o alimento nem nos deixa mais longe ou mais perto de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como está no verso 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, aleluia, aqui a palavra de Deus nos deixa claro, aleluia, glórias a Deus, que nós temos, né, que estar ali se entregando ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele sim, né, aleluia, sacrificou a si mesmo pelos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se o Senhor, aleluia, Ele sacrificou ali na cruz do Calvário por remissão de nossos pecados, nós não podemos invalidar a morte do Senhor Jesus naquela cruz. Então, a partir do momento que nós voltamos, né, a ficar presos às leis, louvado seja Deus, como muitos ficam presos às leis judaicas, né, como o proibir o consumo da carne de porco, a qual nós vemos que o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele, aleluia, purificou. Nós vemos uma passagem muito interessante. Glórias a Deus. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo 5 em diante fala assim: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Então nós vemos, meus irmãos, diante desta passagem aqui também, né, que o apóstolo Pedro, né, ele como um judeu, louvado seja Deus, aleluia, ele não colocava, né, carne que era considerada imunda em sua boca. Então eu deixo aqui a carne de porco. Não estou aqui falando que tem que comer, que é obrigado a comer, ou que não é para comer, que seja pecado. Não, mas aqui nessa passagem deixa claro
que os animais, né? Louvado seja Deus, o Senhor purificou. Não estou também aqui colocando a questão dos alimentos, das carnes que estão ali, né, sendo guardada pelos ambientalistas, né, por preservação. Louvado seja Deus, como certos tipos de animais que estão em extinção, né, porque nós também devemos acatar as leis, né, humanas, as leis a qual não vai, né, prejudicar, louvado seja Deus, e passar daquilo a qual o Senhor nos ordena dentro da sua palavra. Mas nós vemos que aqui o Senhor purificou, aleluia, os animais. Que a questão aqui nós vemos que diante desta passagem, o Senhor traz essa simbologia aqui, glórias a Deus, porque o apóstolo Pedro, ele estava, né, ele não queria ir ali, louvado seja Deus, até Cornélio. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vemos que diante desta passagem, o Senhor, aleluia, o alertou. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. A qual está aqui, glórias a Deus, no verso 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia. Então não importava se era judeu, se era gentios, louvado seja Deus, se era gregos. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para o arrependimento de todos, para a conversão de todos. Aleluia. Mas eu achei bastante interessante trazer, né, esta passagem aqui sobre os alimentos. Louvado seja Deus, porque são alimentos criados por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, e se nós formos parar para realmente meditar, nós vamos ver que está contradizendo realmente com a palavra de Deus. Porque se eu não como tal marca de carne, porque foi sacrificado aos demônios, se caso acontecer, eu for ser convidada para uma visita na casa de uma pessoa, até mesmo que não é cristã, e chegando lá, ela colocar diante da nossa mesa ali num almoço, né, uma carne, louvado seja Deus, nós temos que apresentar ao Senhor e comer. Porque pensa se nós formos perguntar da onde, qual é a marca, vamos estar escandalizando a palavra de Deus. Assim como numa visita, né, ou quando nós vamos a um restaurante, ou compramos, né, uma quentinha, ou até mesmo numa festa, num casamento, ali dá um jantar, não tem como nós estarmos ali procurando saber qual é a marca, da onde veio, louvado seja Deus. Então nós temos que agir com a sabedoria do Espírito Santo. O Senhor nos deu, né, nos concede o fruto do Espírito, né, ali atribuídos as virtudes do Espírito Santo, e uma delas é a temperança, o domínio próprio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que agir, louvado seja Deus, com a sabedoria que vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Da mesma forma, meus irmãos, se vierem uma visita à nossa casa, né, o nosso irmão, a nossa irmã, que está começando na caminhada, né, ou que seja novo na fé, ou até mesmo, né, no entendimento, louvado seja Deus, mas que traz consigo até mesmo o costume de não comer a carne de porco, louvado seja Deus.
ou qualquer outra carne, louvado seja o nome santo do Senhor, ou um refrigerante. Então que nós, né, venhamos agir com a sabedoria do Senhor, em não colocar na nossa mesa para servir. Louvado seja Deus, para não abater o nosso irmão, a nossa irmã na fé, né, para não escandalizar aquele irmão, aquela irmã. Amém? Sobre os alimentos, louvado seja Deus, porque são alimentos criados por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E por que, aleluia, eu estou trazendo, né, essa passagem para esse pequeno estudo? Louvado seja Deus, aleluia. Porque muitos, infelizmente, glórias a Deus, estão, aleluia, contendendo, trazendo dissensão, né? Louvado seja Deus. E muitos irmãos estão confusos, muitos estão se escandalizando. Então essa passagem, né, o apóstolo Paulo, ele aconselhando, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aos irmãos buscarem a prática do amor ao próximo. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, glórias a Deus, que muitos são supersticiosos, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas o Senhor, ele purifica, sim, os alimentos naturais, oricanta labai, a qual se nós apresentarmos diante do Senhor com sinceridade, com amor, com humildade, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor, ele vai sim purificar com o teu sangue precioso. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que eu estava, né, meditando e pedindo ao Espírito Santo de Deus para me conduzisse aqui, para estar passando para os irmãos, é que, aleluia, alimentos naturais, louvado seja Deus, quer seja carne, quer seja qualquer outro tipo de alimento, aleluia, não importa a marca, se for, aleluia, um alimento natural, aleluia, o Senhor, se nós elevarmos, né, ao Senhor e apresentarmos a nossa mesa, o Senhor, ele vai purificar sim, aleluia, é respaldo pela palavra de Deus, aleluia, está bem claro na palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe na revelação, aleluia, louvado seja Deus nesta madrugada, oricanta, labassubianda, labaia, se os irmãos, aleluia, sentirem que não é de Deus, faça prova com Deus, ore ao Senhor, peça misericórdia, peça ao Senhor para esclarecer, peça ao Senhor para instruir, aleluia, louvado seja Deus, ore ao Senhor, antes de levantar, né, murmurações, não estou aqui para desafiar ninguém, nem contender com ninguém, mas ai de mim se eu não passar aquilo que o Senhor me mandar. Ralai, declama, sube, eu sei da onde o Senhor me tirou. Oricanta, labassube. E nessa madrugada o Senhor me mostrava, louvado seja Deus, o porquê. Ele tem mostrado para muitos irmãos marcas de alimento, labassúbia. E nessas marcas de alimento, o Senhor falava, filha, avisa os meus servos para não se escandalizar, para não anular a minha palavra, estão anulando a minha palavra. O sacrifício do meu filho, labassubianda, labaia, na cruz do Calvário. Aleluia. Porque não estão agindo com sabedoria. Eu tenho dado as revelações e visões, não é do diabo, estão vindo, eu tenho permitido para que eles venham contemplar essas marcas, porque hoje, nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, meus irmãos, aleluia, tudo é questão de fama, questão de status, as grandes marcas vendem mais, mas a maioria dessas marcas são sacrificadas aos demônios. Não tem A nem B.
Louvado seja Deus. Mas nós não vamos se agarrar a essas coisas. Vamos se agarrar à palavra de Deus. Pedir ao Senhor que venha purificar os alimentos naturais, como frango, como carnes. Louvado seja Deus, até mesmo empacotadas. Louvado seja Deus. Uma irmã ontem me pediu uma orientação sobre a carne empacotada friboi. Vamos orar, apresentar ao Senhor. Aleluia, é o alimento a qual o Senhor nos permite colocar na mesa. O Senhor vai purificar. Aleluia, louvado seja Deus, e vai cortar todo o mal. E ali o Senhor me mostrava o porquê. Muitas marcas o Senhor tem mostrado. Porque, aleluia, através destas marcas, é para nosso entendimento, buscar a sabedoria do Senhor, para nós discernir. Louvado seja Deus, que muitas dessas marcas têm muitos alimentos industrializados, alimentos prejudiciais à saúde. Louvado seja Deus, com muita química, muito corante. Louvado seja Deus, mas nós não podemos colocar tudo dentro de uma panela e fazer um angu só, não. Louvado seja Deus. Vamos separar, pedir sabedoria do Senhor. Essa foi a revelação a qual o Senhor me deu nesta madrugada, pela tua infinita misericórdia. Então, aleluia, aleluia, os alimentos naturais, mesmo que sejam marcas que o Senhor vem mostrar, aleluia, que são oferecidas aos demônios. Louvado seja Deus, mas são alimentos. Louvado seja Deus, o Senhor vai purificar. Mas se nós vamos fazer o nosso irmão se escandalizar, tropeçar, louvado seja Deus, está aqui a palavra de Deus dizendo, a qual nós lemos em 1 Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 8. Vamos retornar lá para ler novamente. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 8, versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Quero deixar também para nossa meditação, louvado seja Deus, o último versículo 13 que diz assim: pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Estamos aqui para um ajudar o outro. Uma irmã havia me perguntado sobre as carnes sufocadas. Louvado seja Deus, com sangue. Ali ela citou uma carne, aleluia. Glórias a Deus, que eu creio que alguns irmãos consomem, como a carne do fígado de boi. E ela citou, mas minha irmã vem com muito sangue, então é uma carne sufocada. E ali eu falei para ela, não, minha irmã, o fígado é um órgão, né? Então nós podemos comer normalmente, ele vem com sangue ali, né? Para conservar a carne. Mas nós podemos lavar e consumir normalmente. Louvado seja Deus. A carne sufocada é quando há estrangulamento, como eu dei o exemplo, meus irmãos, sobre o frango, né? Quando é abatido, ali, louvado seja Deus, a pessoa não corta o pescoço para que o sangue venha sair. E ali fica preso aquele sangue, né, na carne. Mas nós não temos conhecimento de todas as carnes, né, dos abatedouros, como que é. Aleluia, louvado seja Deus. Então, como o apóstolo Paulo, ele orientou aos coríntios também, louvado seja Deus. Aqui no capítulo 1 Coríntios, glórias a Deus, capítulo 10 e verso 25 diz, aleluia, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém, meus irmãos? Então, aleluia, se nós não sabemos a procedência, louvado seja Deus, se aquele boi
ele foi abatido dessa forma, se o sangue está preso ali na carne, louvado seja Deus, não vamos perguntar, aleluia, louvado seja Deus por causa da consciência. Vamos trazer para casa, orar ao Senhor, apresentar e o Senhor, né, vai purificar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Espero ter ajudado os meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui, né, para ajudar. Louvado seja Deus, uns ajudar os outros, cada um, né, tem o seu entendimento. Louvado seja Deus, mas vamos buscar examinar mais a palavra de Deus, né, porque nela é que contém a vida eterna, a salvação, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.